Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Mais duas cidades do interior do Maranhão confirmaram o primeiro caso do novo coronavírus. Na capital, funcionários de agência bancária seguem monitorados com suspeita da Covid-19. Busca por vacinação contra a gripe em crianças está abaixo dos 40% esperado. Risco de desmoronamento leva 12 famílias a deixar casas na cidade de Imperatriz. E ainda, igrejas católicas mantêm tradição em Semana Santa, com adaptações nas missas. O Jornal da Difusora já está no ar. A Justiça do Trabalho determinou o fechamento das agências do Banco Itaú aqui no Maranhão. As atividades bancárias precisam seguir as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. A ação deferida pela Justiça foi impetrada pelo Sindicato dos Bancários contra o banco, que estendeu por 2 vezes o prazo para se adequar às novas regras sanitárias de combate à contaminação pelo novo coronavírus. Todos os outros bancos e financeiras fizeram as adequações, menos o Itaú, que já registra 2 casos suspeitos do novo coronavírus entre os seus 200 funcionários em todo o estado. Essa ação, ela, na segunda vara do trabalho, foi dada como procedente e, novamente, confirmou as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, de funcionamento, do distanciamento, do contingenciamento, que é o número de pessoas por vez dentro da agência para evitar aglomeração, e também o fornecimento de material de higiene, né? Álcool gel, luvas, máscaras, todos os requisitos para evitar a propagação do vírus. As atividades do setor foram reguladas às normas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Para evitar a disseminação pelo Covid-19, os bancos foram obrigados a reduzir o horário de funcionamento para 5 horas, atender 10 clientes por vez e oferecer equipamentos de proteção individual a clientes e funcionários. A diretora do sindicato da categoria frisa que os serviços bancários estão disponibilizados nas plataformas digitais do banco. Nós entendemos que assim que o banco se disponibilizar a oferecer segurança para os bancários e usuários, eles podem retomar suas atividades. Mas, por enquanto, está suspensa todo o estado. Bom, em nota, o Banco Itaú alegou que a suspensão do atendimento presencial era ilegal, por se tratar de um serviço essencial, argumento que não foi aceito pela Justiça do Trabalho. E mais 2 cidades do interior do estado confirmaram o primeiro caso do novo coronavírus. Agora já são 9 municípios maranhenses, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. A região metropolitana de São Luís lidera o ranking. Somente na capital, 203 casos foram confirmados. 10 em São José de Ribamar, 6 em Paço do Lumiar. A região tocantina, Imperatriz, já registra 5 casos e a Sailândia 1. Em Timon, já são 2 casos. Cajapió segue com 1 caso. Santa Inês e São Benedito do Rio Preto confirmaram o primeiro caso, totalizando 230 até agora em todo o Maranhão. 2.085 testes laboratoriais já foram realizados para a Covid-19 em todo o Maranhão. São 230 casos confirmados, 174 estão em tratamento, ou seja, no hospital ou em casa. 45 pacientes já receberam alta e, infelizmente, 11 mortes foram registradas. Desse total, 7 eram homens e 4 mulheres. 1.372 casos seguem em análise e mais 1.800 foram descartados. Então, vale mais uma vez aquele alerta, né? Fique em casa sempre que possível e lave as mãos com água e sabão. Em Caxias, um esquema especial de atendimento foi montado para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde da cidade. E com a quarentena, a procura tem sido bem menor do que de costume. Ao entrar no posto, o paciente é recebido a uma distância de 2 metros, a mesma distância como foram distribuídas as cadeiras, onde ficam aguardando para entrar na sala de atendimento. Em todos os postos de saúde de Caxias, o atendimento à população continua sendo realizado.
e a preocupação para evitar a contaminação com o coronavírus é geral. A gente está atendendo urgências e emergências de qualquer natureza, gestante, aquelas que precisam iniciar o pré-natal devem vir à unidade de saúde, e procedimentos com tempo limitado para ser realizado. De acordo com o enfermeiro João Paulo, a demanda está pequena, porque a população já entendeu que só deve procurar ajuda médica quando for estritamente necessário. As pessoas elas estão respeitando esse período de quarentena, de paralisação, elas não estão vindo para a unidade para realizar o que era feito antes, atendimento eletivo, então só estão vindo mesmo aqueles casos de urgência. Segundo o médico Bruno Guilherme, mesmo estando em casa, é necessário tomar todos os cuidados na prevenção contra o Covid-19. O mais importante é evitar aglomeração, evitar compartilhar objetos em sua casa, você mesmo ter seus próprios objetos, evitar estar compartilhando objetos com outras pessoas, evitar sair de casa desnecessariamente nesse período, já que estamos observando os números aumentando no nosso país e a nossa realidade, a gente não pode fugir da realidade nacional. E daqui a pouco o governo do estado altera horários de viagens de ferryboats a partir de amanhã e ainda risco de desmoronamento leva 12 famílias a deixar as casas na cidade de Imperatriz. Estamos de volta e você vai ver agora um exemplo do que não deve ser feito no combate ao novo coronavírus. Nossa equipe de reportagem percorreu hoje várias casas lotéricas de São Luís e o que encontrou, mais uma vez, foi um cenário preocupante. Para alguns ludovicenses, a preocupação em fazer o pagamento das contas é maior do que o medo de contrair o novo coronavírus. Embora as ruas estejam mais desertas por conta das orientações das autoridades sanitárias e do decreto do governo do estado, as lotéricas da cidade continuam sendo palco de grande aglomeração de pessoas. Nesta lotérica, na rua São João, no centro da cidade, as pessoas na fila não estavam obedecendo a regra do distanciamento. Somente depois da chegada de nossa equipe é que as pessoas foram se afastando um pouco. Ana, que é agente de endemias, preferiu manter a distância. Nós que tem que ter esse cuidado de chegar e ficar distante, não é ficar um em cima do outro. A cena se repete em todas as lotéricas da capital. Do lado de fora, as pessoas até tentam manter um certo distanciamento. O problema é que lá dentro, clientes e funcionários ignoram a medida de proteção. Bancos e casas lotéricas estão autorizados a funcionar durante a crise do novo coronavírus, desde que os clientes mantenham nas filas a distância mínima de 1 metro, inclusive para quem aguarda no exterior dos estabelecimentos. Com tanta gente descumprindo as regras de distanciamento social, os compromissos financeiros correm o risco de ficar em dia a um preço bastante alto. Tive que vir porque eu vim pagar uma fatura do meu marido, que já estava com 2 meses já para pagar. Aí eu resolvi vir hoje, né? Porque se deixar para depois, aí vai ficar pior. E a partir de amanhã, o transporte aquaviário dos ferryboats passa a operar com novos horários. Até o dia 13 de abril, período que abrange a Semana Santa, serão realizadas 6 viagens diárias. Para partidas do terminal da Ponta da Espera, em São Luís, os novos horários são 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Já para quem quiser fazer a travessia do terminal do Cujupe em direção à ilha de São Luís, os horários disponíveis de viagem são 8h30 da manhã, 2h30 da tarde e 8h30 da noite. Em Imperatriz, uma força-tarefa acompanha a situação das famílias que tiveram as casas atingidas pelas fortes chuvas. 12 residências foram interditadas pela Defesa Civil. Neste vídeo enviado pelos moradores, o registro foi de momentos antes da casa desabar. Os próprios moradores mostram como ficou cada cômodo da casa. Ao quarto. Vou ter que sair daqui, senão cai em cima de mim e das meninas. Dias depois, os moradores contabilizam os prejuízos. Famílias começam a fazer a mudança e aproveitar alguns utensílios que sobraram. Luciana conta que perdeu tudo. Moradora desde criança no mesmo local, ela se emociona ao mostrar a casa. Perdi minha cama, perdi minha geladeira, guarda-roupa, perdi tudo. Meus documentos, fui tentar tirar meus documentos, a parede ia caindo em cima dele, eu ia morrendo.
Aí tô aqui, eu agradeço a Deus, porque eu consegui salvar a vida do meu filho e da minha mãe, porque já é uma senhora de idade, consegui tirar pelo menos ele daqui de dentro. Mais de 10 casas foram interditadas pela Defesa Civil e as famílias remanejadas para um alojamento. Outros moradores tiveram que se deslocar para a casa de parentes ou alugar outros imóveis para não ficar no meio da rua. A Defesa Civil esteve no local acompanhando a situação dos desabrigados. Temos em média 5 casas que estão desabando, praticamente a maioria dessas 5 já desabaram, e as outras 7 com tendência no mesmo sentido, desabamento pela questão da movimentação do solo. Uma força-tarefa para ajudar os moradores está sendo realizada pela Secretaria de Assistência Social do município. O município disponibilizou o abrigo para as famílias e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos comunicar ao pessoal das sedes para que finalize todo o cadastro das famílias para que elas sejam assistidas ou por aluguel social ou por o cadastro em relação ao Minha Casa Minha Vida. E olha só, cerca de 850 mil maranhenses estão isentos do pagamento da tarifa de água nos próximos 2 meses. A medida, que faz parte do plano de combate à pandemia do novo coronavírus, beneficia os municípios do Plano Mais IDH, clientes com consumo de até 10 metros cúbicos e moradores de condomínios faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Para saber se você está isento, basta entrar em contato com a CAEMA por meio dos canais digitais de atendimento, site ou também pelo aplicativo. Daqui a pouco, busca por vacinação contra a gripe em crianças segue abaixo do esperado. E ainda, igrejas católicas mantêm tradição em Semana Santa com adaptações nas missas. E segue a campanha de vacinação contra a gripe em 12 pontos espalhados pela capital. Além dos idosos, as crianças também estão entre o público-alvo desta etapa. O problema é que o número de crianças que já receberam a dose da vacina ainda está longe do ideal. A programação por parte da Prefeitura de São Luís é preparada por semana. Nesta, por exemplo, foram os idosos com iniciais dos nomes de E a J. Só que a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde lembra que quem não conseguiu se vacinar dentro do período estabelecido de acordo com a primeira letra do seu nome vai poder se dirigir tranquilamente aos locais de vacinação para se imunizar contra a gripe H1N1. A ordem alfabética foi apenas para evitar as aglomerações e não decidir quem vacina ou não. Ao todo, a Prefeitura de São Luís disponibilizou 12 locais de vacinação em vários pontos da cidade, em unidades educacionais, como nesta escola localizada no bairro do Quatraque. Os idosos vacinam na parte da manhã e as crianças no período da tarde. Somente as crianças que ainda estão aí com uma cobertura baixa, abaixo dos 40%. E aí a gente vai começar a procurar novas estratégias para poder pegar esse público que são das crianças, que é igual a campanhas anteriores, é um grupo que a gente não está conseguindo atingir meta. Até a última segunda-feira, dia 6 de abril, segundo o setor de imunização da Secretaria de Saúde de São Luís, foram aplicadas 144.113 doses da vacina que combate a gripe H1N1. Nesta quinta e sexta, a vacinação será disponibilizada às pessoas com os nomes que começam com a letra J. Apenas uma letra, já que a demanda aguardada é grande. Isso não quer dizer que somente amanhã vai ser o atendimento do J, tá? Com certeza ele vai ser atendido na semana seguinte. Ainda vamos divulgar se será somente na segunda ou vamos estender também para outros dias. E com as aulas suspensas como medida de prevenção à Covid-19, a merenda escolar da rede municipal foi transformada em kits que estão sendo entregues a famílias da cidade de Caxias. Na Escola Municipal Antônio Rodrigues Baima, no bairro Castelo Branco, a entrega dos alimentos começou cedo. Foram contempladas famílias que têm filhos matriculados na unidade de ensino. 200 kits de merenda escolar foram montados. A fila de atendimento foi organizada respeitando os limites de distância entre as pessoas, medida necessária para evitar a propagação do novo coronavírus. Estamos tomando todas as medidas do protocolo de segurança, mantendo o distanciamento,
organizando todo o processo de entrega para que esses itens, né, da merenda escolar cheguem a quem mais precisa nesse momento. Foi uma boa opção, agora a gente vai aproveitar a oportunidade, né? E foi uma bênção, ainda mais nesse período de Páscoa e nesse isolamento que a gente está, é difícil para a gente concluir o básico, né, durante o trabalho da gente, que para um pouco. No bairro Volta Redonda, a escola Antônio Edison foi um dos pontos de distribuição dos kits de merenda. O diretor da unidade de ensino destacou a importância dessa medida para garantir a segurança alimentar dos alunos. Então nós selecionamos, alguns foram avisados via telefone, outros não foram porque o telefone não funciona, entendeu? Mas eu acredito que aquela informação de boca a boca deve ter chegado aos pais. Então esses alunos, através dos pais, virão até a escola e irão receber essa merenda. A entrega da merenda nas escolas e creches da rede municipal de ensino foi decidida após reunião entre a equipe da Secretaria de Educação e membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. E durante a quarentena de combate à Covid-19, a rotina nas igrejas também precisou ser adaptada. Agora, na Semana Santa, por exemplo, a programação conta com o apoio da tecnologia para chegar aos fiéis. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Janderson é católico e há anos passa a Semana de Páscoa dentro da igreja. Esta vai ser a primeira vez que a morte e ressurreição de Cristo vai ser celebrada de outro ângulo. E o que nos resta, de fato, é estar em nossas casas, acompanhar pelas redes sociais e fazer da nossa casa uma igreja doméstica. E pedindo a Deus que tudo isso possa passar, que logo nós possamos nos abraçar e possamos estar de volta em nossas igrejas, em nossas reuniões dos nossos grupos pastorais e movimentos. Para muita gente que participa de momentos como o rito de lava-pés, via sacra ou procissões, os próximos dias vão ser ainda mais vazios. Em muitos lugares pelo mundo inteiro, a igreja deixou de realizar as celebrações presenciais. Por isso, o cenário tem sido esse aqui. Ela está vazia. Sem missas e atendimentos, a igreja não fechou as portas literalmente, mas precisou buscar um novo espaço para poder se manter próximo dos fiéis. E é na internet que as celebrações têm acontecido seguindo o cronograma de horários das igrejas. Durante a Páscoa não deve ser diferente. Alguns dos momentos não devem acontecer para evitar aglomerações. Na Sexta-feira Santa nós tínhamos, além das procissões, nós tínhamos também o beijo da cruz. O beijo da cruz é uma reverência que é feito dentro da celebração da paixão. E essa também, ela foi retirada, ela foi reservada para o sacerdote somente, né? No Sábado Santo nós tínhamos a bênção do fogo, que reuniam várias pessoas fora da igreja para fazer a bênção do fogo. E também as aspersões, que são muito praticadas durante esse período da Páscoa, que lembram a renovação do nosso batismo, elas também foram retiradas das celebrações. E até que tudo isso passe, os fiéis ainda vão precisar exercitar a fé por algum tempo, do modo virtual. Isso para nós é uma forma de estar junto ao fiel, que sempre participou conosco, né, da nossa catedral e que agora tem essa dificuldade de não poder estar aqui, mas que muitas vezes se sente aqui dentro participando da celebração via rede social. Isso para nós é muito significativo e importante, porque faz com que a igreja chegue ao lado das pessoas. Olha só, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Igreja da Sé, aqui na capital São Luís. Uma ótima noite para você e até amanhã.